faço a abertura desta iniciativa, deste evento, porque é mais uma conversa, né? Eu diria que Conversas Latino-Americanas, Processos de Projetar, idealizado aí pela professora Ana Gabriela Godinho Lima e seu grupo de pesquisa, com a ajuda e acho que muita interlocução do coletivo Arquiteta Class. Depois as meninas me corrigem. Esse coletivo, pelo que é um coletivo feminista que aí nasceu na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e agora, com o ingresso de alguns alunos no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, a gente tem aí o prazer de estar dinamizando este tema junto com a professora Ana Gabriela, que é uma grande pesquisadora do assunto. Também queria agradecer aí a presença da Glória, que é a nossa convidada de hoje. Daqui a pouco vamos fazer uma apresentação, a Glória Cabral, que é a nossa convidada de hoje. É um prazer enorme. A Glória está me contando um pouquinho da trajetória dela, tem um currículo fantástico e, com certeza, trará aí um pouco da sua rica experiência do desafio de ser mulher e de trabalhar com essa temática na arquitetura e urbanismo. A arquitetura e urbanismo é um tema, uma profissão que hoje predominam mulheres, mas também enfrenta inúmeros desafios aí dos processos de projetar, das relações do projeto com obras e das inúmeros outros desafios que têm, no fundo, origem na própria cultura da sociedade brasileira, latino-americana, que é uma cultura que está sempre associando alguns trabalhos a determinados gêneros. Eu acho que a gente tem aqui que romper essas barreiras e trabalhar arquitetura e urbanismo para todos e todas. Então, eu queria agradecer a presença de todos e todas, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, dizer que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o nosso programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, tem feito eventos incríveis, e este é mais um dos exemplos que a gente tem aí. Agradecer a iniciativa das queridas alunas, egressas e professora, e ao grupo de pesquisa. Muito obrigada. E parabéns, Glória, e seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Ana. Obrigada, Angélica. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a Mariana, vou fazer a apresentação do evento. Logo agora, seguindo a abertura da nossa diretora, Angélica. Eu sou aluna da pós-graduação do Programa de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, e eu estou aqui hoje ao lado da Juliana, da Thaís e da Amanda, como integrantes do coletivo Arquiteta Atlas, que teve o prazer de organizar esse evento, ao lado da professora Ana Gabriela Godinho Lima, coordenadora do projeto de extensão Processos de Projeto de Arquitetas Contemporâneas, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, e que será a mediadora desta noite. O coletivo Arquiteta Atlas desenvolve desde 2018 pesquisa e curadoria de projetos contemporâneos concebidos por arquitetas em território latino-americano, além de realizar o mapeamento dessas arquitetas. A organização da pesquisa permite a construção de um banco de dados que busca uma narrativa mais plural da disciplina, criando oportunidades para que cada vez mais arquitetas e estudantes identifiquem o espaço da concepção projetual como um lugar de pertencimento, além de somar a luta para que esse espaço seja reconhecido como legítimo por todas, todos e todos. Então, todo o conteúdo que a gente produz está organizado no site www.arquitetatlas.com, onde vocês podem visitar e colaborar com a pesquisa. Eu peço que todos os microfones fiquem fechados e aviso que a nossa conversa está sendo gravada e também transmitida ao vivo no canal da pós-graduação da FAO Mackenzie. Nessa noite, iniciamos o primeiro ciclo do Conversas Latino-Americanas, Processos de Projetar, que é um evento que vai reunir 4 encontros, que vão acontecer sempre na última quinta-feira do mês, entre os meses de agosto e novembro, trazendo arquitetas dedicadas à concepção, desenvolvimento de projetos e construção, e que atuam em diferentes escalas e contextos latino-americanos.
As inscrições e mais informações sobre os demais eventos poderão ser encontradas no nosso Linktree e que pode ser acessado através do QR Code que está aqui nesse cartaz e que, além disso, todos vocês receberão por e-mail as informações sobre os nossos próximos encontros. Esse evento foi construído a muitas mãos, que merecem agradecimentos. Agradecemos à diretora, professora Angélica Benatti Alvim, pela presença e abertura dessa noite. Agradecemos ao coordenador do programa de pós-graduação, professor Luiz Guilherme. Agradecemos à professora Ana Paula Calvo, coordenadora de extensão. Agradecemos a toda a equipe de apoio das secretarias da FAO Mackenzie do programa de pós-graduação, em especial a Gilvanete e a Eva. Agradecemos imensamente a generosidade das convidadas em estar aqui conosco, em especial a arquiteta Glória Cabral, hoje presente. O Arquitetatlas agradece especialmente a professora Ana Gabriela pela confiança e oportunidade de construir um ciclo tão especial para nós. E, por fim, agradecemos a todas, todos e todos que estão aqui hoje. A gente recebeu inscrições de todos os lugares do Brasil, de diferentes países sul-americanos e da Europa, o que nos deixou imensamente felizes com o alcance e a responsabilidade desse evento. Agradecemos todos os empenhos em divulgar nosso encontro, em especial a plataforma Arquidere, ao DAFAN, Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, e ao coletivo Zarra, coletivo feminista de alunas da FAO Mackenzie. Como mediadora da mesa, já anunciada, recebemos então a professora doutora Ana Gabriela Godinho Lima, que é arquiteta e urbanista pela FAO-USP, com mestrado em estruturas ambientais urbanas pela mesma instituição e doutorado pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Ela é pós-doutora pela School of Creative Arts da Universidade de Hertfordshire, na Inglaterra, e autora do livro Arquitetas e Arquiteturas na América Latina do século XX, publicado em 2013. Além de outros livros, capítulos e artigos em periódicos nacionais e internacionais. A professora Ana Gabriela é editora temática da Cadernos da Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e também diretora suplente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Seja bem-vinda, Ana Gabriela. Muito obrigada. Muito obrigada. Desculpa, oi. Só vou apresentar a Glória e aí eu passo a palavra para você. E por fim, nossa grande convidada da noite é a arquiteta Glória Cabral. Ela nasceu aqui no Brasil, mas aos 6 anos mudou-se com sua família para Assunção, no Paraguai, onde cresceu, estudou e se formou arquiteta. Em 2014, Glória Cabral foi escolhida pelo arquiteto Peter Zumthor entre profissionais de todo o mundo para o desenvolvimento do programa de iniciativa artística Rolex, realizado ao longo de um ano de parceria entre a arquiteta e o arquiteto no desenvolvimento de projetos. Com o Gabinete de Arquitetura, escritório que foi sócia por mais de 15 anos, Glória foi responsável pelo desenvolvimento de diversos projetos, entre eles o Centro de Reabilitação Infantil Teleton, que recebeu o primeiro prêmio da Bienal Pan-Americana de 2010 na categoria Reabilitação e Reciclagem. Também com o Gabinete de Arquitetura, recebeu em 2016 o Leão de Ouro da Bienal de Veneza pela melhor participação na Mostra Internacional. Em 2018, Glória foi laureada pelo Moira Gamel Prize para Arquitetura Emergente no âmbito do W Arts, premiação inglesa organizada pelo The Architecture Review e The Architects Journal, que valoriza e premia a produção arquitetônica concebida por mulheres. É um imenso prazer tê-la conosco essa noite e também damos boas-vindas à arquiteta Glória Cabral. E agora eu passo a palavra para a mediadora, a professora Ana Gabriela. Agora sim, muito obrigada, Mariana, pela apresentação. Eu quero expressar aqui a minha imensa satisfação pela realização deste evento, agradecer muito ao programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que nos deu todo o apoio e estrutura para que acontecesse o evento. Agradecer muito às arquitetas do Arquitetatlas. Sem elas, nada disso teria acontecido. Eu sou uma coadjuvante aqui, principalmente por iniciativa delas, que todo esse maravilhoso evento está sendo realizado. E contar para vocês que a minha satisfação é principalmente porque
a possibilidade desse projeto de extensão, processos de projeto de arquitetas contemporâneas, trazerem a discussão sobre como as arquitetas latino-americanas vêm lidando com esse contexto complexo de emergência de grandes problemas no cenário contemporâneo, em que despontam as mudanças climáticas no meio ambiente, como a gente tem visto as grandes ondas de calor, grandes secas, grandes ondas de frio, questões climáticas complicadas que afetam principalmente as populações vulneráveis ao redor do mundo. As arquitetas latino-americanas vêm fazendo um grande trabalho que precisa ser reconhecido, nós temos muito a aprender com a experiência delas, e é nesse sentido que eu agradeço muito a generosidade da arquiteta Glória Cabral de estar aqui conosco essa noite. A Glória já é uma arquiteta muito reconhecida fora do Brasil, enfim, internacionalmente, e para nós é uma grande honra tê-la aqui e poder conversar a respeito dos projetos dela. Glória, um super prazer, felicíssima de ter você aqui hoje, e sem mais delongas, vamos lá. Ah, que apresentação bonita. Obrigada, Mariana. Obrigada, Gabi. Obrigada, Angélica. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês. É uma honra para mim ser o começo desse evento tão bonito que vocês estão montando. E eu tenho tanta coisa para mostrar. Eu preparei 4 apresentações, cada uma de milhares. Vocês me dissem, desculpa pelo meu português, porque está tudo embaraçado, mas vocês têm que me dizer, tá, para a Glória, é demais, já é meia-noite, vamos parar por aí. Porque eu estou tão entusiasmada que eu vou mostrar o que eu quero mostrar, o trabalho que eu fiz no gabinete de arquitetura, onde, como a Mariana contou, eu trabalhei por mais de 15 anos. Eu fui, já desde estudante, eu fazia estágio no gabinete, e onde eu aprendi tudo que eu sei de arquitetura. Tá, então vamos compartilhar. Mariana, vamos compartilhar. Tem que... Já? Tá. Perfeito. Uhum. Sempre tem que acontecer alguma coisa, mas é melhor quando é online, porque é mais fácil de resolver aqui, bem na tela, você não está ouvindo tudo que diz. Não, você não tem permisso de compartilhar. Eu zoom. Aqui, vamos ver. Desbloquear. Está dizendo que está bloqueado. Mas agora não pode. Eu tenho que sair do aplicativo e voltar, vou ver entrar. Tudo bem, Glória. É sempre uma emoção, nos 45. É super normal. Sempre acontece. Vamos fingir que não aconteceu nada, depois a gente pode editar. Mentira, não pode. Mas tá tudo bem. A tela está em preta, tá tudo bem, é normal. Eu vou contar um pouco
do conteúdo dessa primeira história que eu quero contar. Fomos convidados no 2015 para participar da Bienal de Venécia, onde o curador era o Alejandro Aravena. No mês de setembro, eles nos convidaram, nós apresentamos o primeiro projeto no mês de outubro, e passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, eles contestaram que nós não podíamos fazer aquele projeto. E aí, nós fizemos uns 15 projetos. A tela continua preta, não se preocupe. Uns 15 projetos diferentes, e eles continuavam dizendo para nós que não poderíamos fazer esses projetos lá. Daí perguntamos, tá, mas por quê? E porque nós não sabemos, os engenheiros de Venécia falavam que eles não sabiam quanto era que o Giardini o chão do Giardini podia suster quanto peso nós podíamos botar lá. Então, sabendo isso, nós perguntamos, tá, mas um carro pode entrar ali? Em Venécia não temos carro, falaram eles. Daí, então tá, mas por metro quadrado, quantos quilos? E aí eles deram um dado de quantos quilos podia entrar por metro quadrado. Então, tendo a área onde nós íamos construir, nós sabíamos que podíamos botar 1.872 tijolos de alguma maneira. E aí começou a aventura. 15 dias antes da inauguração do opening, lá em Venécia, nós fomos para o lugar, e o lugar estava assim. Era esse onde nós tínhamos que construir. Tínhamos 10 dias para construir tudo, deixar 5 dias para adquirir a resistência, e ali, depois dos 5 dias, tirar a forma para poder participar na inauguração. Faltando 14 dias, estava assim, faltando 13, faltando 12, faltando 11. Por quê? Porque os engenheiros o que falavam para nós era, não, o tijolo aqui na Itália é diferente, ou o concreto é diferente, alguma coisa está errada e não está dando certo. E aí nós íamos e verificávamos o que era o que não estava dando certo nas provas que estávamos fazendo. Era que estava faltando água, e naquela época era verão na Venécia, então secava muito rápido o concreto. Como que íamos fazer? Ele tinha que fazer uma outra maneira, e aí já tínhamos só 5 dias para terminar, para os 5 dias de adquirir a resistência. E aí, faltando 10 dias, fizemos a forma, o encofrado. Faltando 8 dias, começamos a botar as primeiras peças de pré-fabricado, e sabíamos até onde tínhamos que chegar cada dia para poder acabar nesses 5 dias. E faltando 5 dias, conseguimos fechar a estrutura. Nesse momento, eu estava lá, em Venécia, brigando com todo o pessoal de construção. E viajei até Assunção por 2 dias. 2 dias, um dia de viagem, lavei a roupa e voltei para a Itália, para o opening. Então, quando eu cheguei, já tinha tirado a forma, e o primeiro lugar onde o júri entrou na Bienal foi aqui. E depois de uns dias, nós deram o Leão de Ouro por essa estrutura. Só para ter uma ideia, se nós botamos esses 1.872 tijolos de uma maneira normal, a que aprendimos durante várias décadas de como construir, com o tijolo em 15 centímetros nesse sentido, um em cima do outro, poderíamos fazer um quarto de 3 metros por 3 metros por 2,40 metros. Se botamos um pouco mais de ar no meio e um pouco mais de imaginação, conseguimos fazer esse espaço. Que esse espaço aqui, muita gente poderia falar, não serve para
muita coisa. Mas quando nós chegamos para a inauguração, eu fui e sentei aqui nesse cantinho que está aqui. Eu não sei se dá para ver a flecha. Eu vou fazer um pouco de crônica roça, assim, de histórias bonitas que eu gosto de cada projeto, porque eu vou me permitir, porque nesse contexto está permitido. Eu me sentei aqui nesse cantinho e dava para ver que as pessoas que entravam, a primeira coisa que faziam, se entravam sozinhas, a primeira coisa que faziam era procurar o celular para tirar uma foto. E os que entravam, os casais que entravam, iam até o meio e não sei, acontecia uma coisa ali que acabava em beijo. Então, nós declaramos que era um beijôdromo, um lugar para beijos lá dentro. Então, com essa, só agregando um pouco de imaginação, nós conseguimos construir um espaço de 7 metros por 7 metros por 7 metros de altura, com uma outra qualidade que poderia ser um refúgio, poderia ser uma proteção do sol, poderia ser muita coisa, dependendo de onde nós botamos essa estrutura. Eu gosto de começar com esse projeto só para contar que esse daqui foi feito em 5 dias, mas como que a gente conseguiu fazer isso em 5 dias? E só contando da onde vem tudo isso, esse espaço daqui que vocês estão vendo, é o primeiro escritório do gabinete de arquitetura. E quando eu cheguei para trabalhar lá, eu era estudante. E esse lugar era difícil de entender se era um lugar para os obreiros na obra, era uma construção, era uma ruína, ou era uma construção que estava sendo feita, se já estava concluída. Tinha essa magia de atemporal e de não entender claramente como que estava feito. Um muro de tijolo botado em canto, não sei como se diz em português, quando está botado assim, que era portante, que estava portando o teto, que estava portando tudo, uma maneira diferente de usar os materiais. E aí eu ouvia todo o tempo o meu mentor falando, que ele dizia, essa oficina foi feita com materiais do lugar, com a matéria do lugar. E ele falava, todos os materiais que nós temos perto tem que nos ajudar para fazer a construção que queremos. E aí o que eu comecei a aprender é que no gabinete, na verdade, nós não íamos fazer várias construções. O que nós sempre estávamos procurando era uma construção só, que era uma construção de uma sociedade diferente, imaginando como poderíamos fazer essa sociedade diferente em diferentes pontos, em diferentes projetos que íamos fazendo. Então, uma coisa assim que eu gosto muito de contar é que nesse escritório, como estava tão cheio de árvores ao redor, quando tinha um vento, as folhas das árvores caíam e enchiam o teto de folhas. Então, cada vez que tinha uma chuva grande, uma chuvarada, que é bem assim, as chuvas do Paraguai são bem grandes, nós temos 50 graus de calor, as chuvas são tropicais, não é vertical, é horizontal a chuva lá. E cada vez que chovia muito grande, nós tínhamos que limpar os canos, as canaletas de folhas. Depois da chuva, tínhamos que subir e limpar as canaletas das folhas e descer e limpar tudo. E em uma das oportunidades, nós aproveitamos os estagiários naquela época, aproveitamos e limpamos o telhado completo. Vamos fazer de uma vez, falamos. Vamos solucionar esse problema de uma vez.
e tinha uma capa de 20 centímetros de folha em cima do teto, que era de chapa de metálica. Tiramos tudo, foi uma trabalheira, assim, 3 dias de seguido, só tirando folha. E aí, quando o Solano chegou, depois de uma viagem que ele tinha feito, ele chega no escritório e vê isso. Imagina, 50 graus de calor no Paraguai. Aí nós falamos, ok, ele vai ficar tão feliz. E ele só falou, esse vai ser um verão muito longo. E o que acontecia é que quando nós falávamos que todos os materiais estavam trabalhando com nós, eram todos, sem discriminação. Não discriminavam as folhas. As árvores estavam ajudando, as folhas secas que pareciam atrapalhar no cano, estavam colaborando para manter uma temperatura diferente dentro. Claro que a tecnologia humana pode reemplaçar isso e podemos botar o ar-condicionado mais forte para passar o verão. Mas precisamos, a luz é maior, temos mais gasto energético, sendo que com as folhas era perfeito. Um dos primeiros projetos o primeiro projeto que eu posso dizer é meu filho, é o projeto de Teleton. É um projeto que foi uma reforma. Eles nos convidaram para fazer a reforma de um prédio feito nos anos 80. A Teleton é um centro de reabilitação infantil que junta dinheiro durante um ano para se manter e para construir, para manter os profissionais que trabalham com as crianças. O prédio era assim, nós sabíamos que cada tijolo colocado ali foi colocado porque os fundos para construir isso se juntam em uma maratona televisiva. Então, durante 24 horas, numa maratona televisiva, se juntam os fundos para construir e para manter durante esse ano a fundação. Nós sabíamos nesse projeto que se nós poupávamos mais dinheiro do orçamento, íamos poder fazer mais metros quadrados do que estava estabelecido. O diretório tinha, com tanto dinheiro podemos fazer tantos metros quadrados. Se nós poupávamos e tínhamos 1 metro quadrado mais barato, íamos poder fazer mais metros quadrados. E ainda, fazendo todos os metros quadrados que precisávamos, se conseguíamos poupar mais ainda, íamos ter esse ano mais crianças tendo reabilitação, porque tinha criança na lista de espera. Então, tudo era para ser reutilizado. Se tirávamos uma parede, essa parede tinha que ser feita, tinha que ser alguma outra coisa. Aqui, nós sabíamos que se nós começávamos a trabalhar na bóveda catenária, que trabalha tudo a compressão, íamos poder usar muito menos materiais que fazendo com flexão, com outro tipo de estrutura. Então, essa bóveda foi a primeira que nós fizemos, essa estrutura. Tinha 4 centímetros de espessura aqui, e essa primeira prova que nós fizemos tinha 2 cruzes, uma aqui na frente e uma aqui atrás, que descansava aqui numa viga no fundo. Essa bóveda nós fizemos desde as 6 da manhã até as 10, aí deixávamos a forma 2 horas mais, tirávamos a forma e fazíamos uma outra. Então, dava para fazer 2 módulos por dia. Era bem rápido. Então, mas quando nós tiramos a forma nesse primeiro, o engenheiro foi, que aqui está o engenheiro, essa foto, uma foto amável do engenheiro, tem outra que ele está dando um chute assim para ver a estabilidade. E ele foi e ele falou, não, precisamos fazer
porque quando tiramos a forma, ela ainda não estava com toda a capacidade que ela ia ter quando acabava de se rigidizar-se. Então, quando tiramos, ele falou, não, precisamos fazer que essa daqui é a forma e essa é a abóbada, né? Precisamos que o nervo seja maior e seja uma cruz só, de ponta a ponta, para não ter um lugar debilitado lá em cima. Então, fizemos essa daqui e essa daqui como segunda opção. Mas o que acontecia aqui era que, como o tijolo estava colocado em 30 centímetros e o fechamento estava em 4, nesse lugar de conexão entre o tijolo de 30 e o tijolo de 4, tinha muita diferença de inércia. Então, eu acabava quebrando e fissurando nessa conexão. Então, ali fizemos uma terceira opção, que é essa que tem 15, igual que a primeira, de ponta a ponta, e os 4 para fechar tudo. Essa era a que funcionava. Mas as outras 3, essa daqui e essas 2 daqui, ficavam ali para contar, para ser parte desse processo, para contar como que foi esse processo. Não precisava tirar, porque ia ter a resistência com os do lado, e por uma questão estética, para nós, era muito mais importante elas ficarem para contar como que foi o processo. Como tínhamos que poupar o orçamento, nós sabíamos que tudo que, se nós não precisávamos comprar móveis, íamos poder poupar muito dinheiro. Então, o que fizemos foi que as próprias paredes moduladas funcionem como os móveis. Então, prefabricamos essas peças no chão, que do outro lado, por dentro, só com uma madeira colocada em horizontal ou em vertical, já era uma prateleira para botar as pastas, para botar as coisas em um e outro sentido. Então, ali, eles já não precisaram comprar os móveis e isso já era para poder construir mais metros quadrados. A mesma coisa fizemos com os vidros. Todos os vidros da fundação são vidros que são de cemitério, são chamados, que é que tem algum erro na construção, não tem o furo onde tinha que ter, algum erro, e voltou para a fábrica. Normalmente, esse material, em outros países, é quebrado e utilizado de novo para preparar outros vidros. Mas no Paraguai nem temos a fábrica de vidro. Então, esse material era quebrado e era para recheio. Mas mesmo sendo para fazer vidro de novo, já tinha um monte de energia desperdiciada nesse processo. Então, o que nós fizemos foi recorrer um monte de vidrierias, não sei como se diz, e compramos todos os vidros de recupero que tinham e começamos. Era muito mais trabalho na oficina, no escritório, porque era armar que nem um quebra-cabeça cada peça, que aqui dá para ver, em alguns lugares inventamos esse tipo de assento aqui para as pessoas, para os vidros poderem, para enterrar a diferença dos vidros. E só para ter uma ideia, o que a gente conseguiu poupar com os vidros, deu para construir 300 metros quadrados mais. Porque nós estávamos comprando na quinta parte. O custo era uma quinta parte do vidro comprado, feito especial para nós. Outro dos programas que eles tinham era a piscina de hidroterapia, que nós tínhamos um curto prazo para fazer, mas era o lugar onde as crianças iam passar horas e horas e horas. Nós sabíamos que elas iam passar aqui brincando e olhando para cima.
Então, que qualquer coisa que fizemos para cima ia incentivar eles a trabalhar mais e mais e mais. Fizemos essas árvores de tijolo, são 3 pirâmides invertidas que, ao mesmo tempo, estão juntando água no meio delas, no meio do pilar, que vai para um coletor comum, que essa água dá para reutilizar de novo. Uma coisa, de novo, Crônica Roça, um pouco de Crônica Roça aqui. Se vocês veem, aqui, vamos ver se eu consigo. Não, aqui vou desenhar aqui. Não vou desenhar. Não quero. Tá. Se vocês verem aqui o triângulo que tem de sol, de entrada de luz, que aqui dá para ver também, em certa hora do dia, quando o sol entra e bate na água, esse reflexo vai para o teto aqui. E faz os desenhos que a magia que a água sempre faz nos reflexos dela. Mas o bonito é que quanto mais a criança brinca aqui embaixo, mais jogo faz o reflexo da água aqui no teto. E essa piscina tem que ser climatizada, tem que ter uma mesma temperatura durante todo o ano para fazer esse exercício. Tem toda uma coisa que precisava o teto alto. E uma iluminação, lembrem-se que sempre é 50 graus de calor, então sempre as entradas de luzes têm que ser controladas, têm que poder ser... Tá. E depois de ter feito os pré-fabricados quadrados lá dentro, para fazer as paredes, nós vimos que quando fazer maiores, esses quadrados maiores, ia ser uma dificuldade, porque já começavam a quebrar. Então, quando começamos a fazer os triângulos, era bem mais fácil, era assim, a forma era muito resistente. Aqui dá para ver todos os módulos prefeitos já no chão, para depois montar. Uma das coisas super importantes que nós temos que fazer é a construção da sombra. Como construir essa sombra para nos proteger desses 50 graus, que esse ano está prometendo 54, e talvez mais. Na rua, muito mais. Se em Canadá esse ano teve 54, imagina aqui, que normalmente tem. Então, fizemos essas estruturas que estão protegendo do sol toda a entrada da fundação. E já, desde a rua, dá essa proteção para os que estão chegando, esse bem-vindo para as crianças que estão chegando. Uma das ideias nossas era botar balanços aqui nessa estrutura para as crianças, mas os profissionais de fisioterapia não deixaram. Eu gosto muito de uma anedota que eu levei minha irmã, que mora aqui no Brasil, eu levei para a fundação uma vez para mostrar ela. E ela foi com a filhinha dela, que tinha, quando isso, tinha 3 anos. E esse é um centro de reabilitação infantil. Tu vai e tem crianças com muitos tipos diferentes de capacidades. Então, muitas vezes, esse tipo de programa é um pouco triste. Mas aqui não acontece isso, porque a arquitetura está feita para eles se divertir, para eles estar em um lugar com vista ao jardim, com uma sombra especial para eles, com tudo isso. No dia seguinte da visita com minha irmã e minha sobrinha, ela falou para mim: "Ô, mamãe,
Hoje a gente vai de novo para o parque que vocês fizeram. Então, quando a gente faz arquitetura, Jodorowsky disse, Alejandro Jodorowsky, disse que uma expressão artística já não pode ser simplesmente uma expressão artística. Tem que ser, a arte tem a obrigação de sanar. E nós pensamos a mesma coisa para a arquitetura. Nós não podemos construir sem pensar que temos a obrigação de sanar com esse espaço que vamos sanar. Então, mesmo construindo um espaço no fundo de uma casa que vai ser privado, que vai ser que talvez muito pouca gente vai ir para lá, vai ser um ensaio para depois fazer um espaço público, vai ser um ensaio e vai mudar a vida dessas pessoas que estão morando ali. Depois de fazer Teleton e de ter reaproveitado todos os materiais, nós já íamos caçando material de demolição e das fábricas de tijolo íamos comprando os tijolos que já bem quebrados. Então, fizemos esses módulos no chão para poder construir os triângulos e depois uma estrutura que agora já não era somente uma catenária, trabalhando somente a compressão, já era também trabalhando a flexão e a tração, a compressão, a tudo. Então, só para ter uma ideia, daqui a aqui, essa viga tem 24 metros. 24, eu não trouxe meu mouse, desculpa, gente. 24 metros. Ela tem um pilar aqui e um pilar aqui. Atrás dessa árvore. Tudo o teto que está aqui no fundo, que é de uma estrutura parecida, tem no fundo 2 pilares e tem 3 vigas, onde apoia tudo. 1, 2 e 3. Essa viga daqui está indo praticamente para esse pilar daqui. Essa viga daqui está indo praticamente para esse daqui, do canto. Essa daqui está fazendo uma deformação assim na estrutura. E esse balanço aqui de 12 metros, o que está fazendo é ajudando a estrutura. Então, quando nós tiramos a forma aqui no meio, que foi a última que tiramos, aqui desceu 3 milímetros, que é uma deformação normal. E aqui nessa ponta subiu 2 milímetros. Na ponta de um balanço de 12 metros, porque toda a estrutura está trabalhando junta. Outra coisa que eu gosto de mostrar nesse projeto é que toda a armação que tem dentro é a mínima que precisa. E onde precisa mais do que tem ali, porque está trabalhando com mais compressão ou com mais tração, tem aqui, dá para ver que precisa mais concreto, porque tem mais compressão. Aqui, onde já é cego o triângulo, é porque precisa mais compressão ainda, porque ali está chegando tudo o peso para ir viajar nessa viga. E aqui a mesma coisa. E onde está precisando, tem alguns lugares que tem umas diagonais assim de tração, é porque precisa mais esforço de tração. A tração vai por fora. A estrutura vai por fora. E onde tinha a possibilidade de que o vento faça isso, tem essa estrutura que sai para fora e que arma maior inércia para a estrutura. Aqui dá para ver assim. Então, ali, a espessura da viga já deixa de ser assim, passa a ser assim.
muito maior. Dá para entender meu português? Dá para entender tudo? Tá tudo ok? Perfeito, Glória. Seu sotaque é o maior charme. Tá, Obrigada. Tá, o pilar é aberto porque tínhamos um solo que não era muito bom, tínhamos que ter uma viga embaixo para segurar os dois e para fazer quase uma plateia aqui. E, ao mesmo tempo, dava uma abertura diferente. Esse espaço daqui é no fundo de uma casa, porque no Paraguai, também no Brasil e em partes da Argentina, tem um ritual que é amigos ou famílias se juntam e ao redor do fogo botam um animal para depois queimar esse animal e comer, que é o churrasco, el asado, el quincho. Esse é o espaço do quincho, por isso é el quincho de Tia Coral, que é para isso, é para aquelas festas de fim de semana para comer o churrasco lá no fundo. Mas, na verdade, acabou sendo o lugar, porque um dos filhos da família estudava arquitetura, era o lugar onde o estudante ia para estudar, era o lugar onde o marido fazia reunião de trabalho, era o lugar... Começou a virar o interesse da casa para o fundo, na verdade. Era virou o espaço principal da casa, sendo que eles não estavam preparados para isso. E uma das coisas que eu queria mostrar era essa iluminação aqui. Por isso que foi fácil fazer na Bienal, tirar a forma e ter todo iluminado. Porque já tínhamos praticado, já tínhamos feito, já tínhamos... E aqui em outras obras. Essa daqui é uma galeria de arte, que é de uma fundação que se chama Texo. Era uma casa no centro da cidade, no centro de Assunção, que virou escritório, virou comércio, virou um monte de coisas, e foi construída em diferentes tempos e com diferentes técnicas de construção. Quando nós chegamos, eram 9 quartos somados, 9 quartinhos que iam se enrolando. E nós fizemos desses 9, tiramos os muros do meio e fizemos um espaço só. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi segurar o teto com essas vigas de metal. Se nós fazíamos só uma viga com 2 lugares para apoiar, que era mais simples, mais elegante, mais fácil, íamos ter que mexer na fundação da casa. Não ia dar só reforçar aqui, escavando um pouco e reforçar aqui, íamos ter que mexer. Mas se nós distribuíamos o esforço em 4 lugares diferentes, aí já não precisávamos, já dava com a fundação que tinha existente, só fazer essas estruturas metálicas. O piso, nós íamos tirando o tapete, e o piso ficou com os pisos que tinha a casa. Por isso que dá para ver a história, as cicatrizes da casa, os diferentes tempos, onde era um espaço aberto, e fechamos com uma louça cerâmica, uma laje cerâmica, onde era um banheiro, tiramos as louças e ficou o chão de tijolo. E outra coisa que aqui acontecia era que não podíamos, como era no centro de Assunção, retirar materiais da demolição ali, era uma loucura, era muito caro, metade do pressuposto do orçamento ia aí em retirar os materiais, porque durante o dia não dá para meter caminhão, tirar onde que a gente ia jogar fora e tudo isso. Então, o que fizemos é todo o material de
de demolição, nós reaproveitamos e fizemos essas paredes, o piso, tudo isso. Essa laje aqui. E nessa obra, nós fizemos essas portas, onde normalmente a porta é estrutura no meio e fechamento, de madeira. E o que nós fizemos era o processo contrário, o que fecha no meio e a estrutura tiramos para fora. E então, essas cruzes aqui são a estrutura, usamos menos material e podemos reforçar só onde precisamos, então podemos fazer aberturas maiores que as que poderíamos comprar pelo mesmo custo ou muitas vezes por um custo menor. E essa é uma fechadura sofisticadíssima que a gente desenhou, que é essa madeira que tem um tajo aqui, por onde vai essa barra metálica, que é a guia, que fica travada nessa peça que está aqui, nessa peça metálica. Deu, pronto. Bem mais barato que qualquer fechadura chinesa que a gente poderia comprar. Tá, e aqui dá para ver a diferença entre o muro quando está feito sobre o tutor, que é desse lado, e quando está de cara, porque nós botamos um tutor e o pedreiro vai botando o tijolo que nem azulejo. Então, aqui essa cara vista para o pedreiro e essa cara do fundo da forma. Para nós, essa daqui é bem mais bonita. E essas peças aqui foram feitas todas no chão. Aí dá para ver os diferentes pisos, das diferentes épocas, os diferentes telhados. Esse projeto daqui é um projeto com muito de tempo. Porque eu falei, eu começo e vou. Tá quase 1 hora. Quase 1 hora, Glória, mas acho que está todo mundo gostando, viu? Vamos lá. Tá, vamos. Esse projeto é um projeto de... nós fomos convidados pela Fundação Cartier, em Paris, ao mesmo tempo que fomos convidados para fazer um projeto na Villa 31, que era bairro, que estava mudando para bairro 31. La Villa 31 é, em Buenos Aires, a favela a maior favela da Argentina. E Fundação Cartier em Paris, Villa 31 na Argentina, ao mesmo tempo, na mesma semana. E o que nós começamos a pensar é que o que tínhamos que fazer era os ensaios do que queríamos fazer na Villa 31, tínhamos que fazer na Fundação Cartier. Então, fizemos essas estruturas, mas fizemos todas as provas de esforço, de compressão, de tração, de carga, de golpe, com as peças da Fundação Cartier. Essas estruturas eram peças de 1,5 metro por 60 centímetros de largura, de 6 centímetros de espessura. 6 centímetros, a diferença dos 4 do Paraguai é por causa que os tijolos de demolição lá em Paris eram maiores. Nós conseguimos, por donação, todos os materiais com os que construímos. E era assim, a peça está feita com os tijolos e o concreto. O concreto tem uma fibra, não tem aço no meio, só tem uma fibra pequena, metálica e plástica, que faz que tudo trabalhe junto. E o concreto que é especial é o que vai aqui, nas conexões entre uma peça e outra. Então, essa estrutura aguentou na prova que nós fizemos quase 3 vezes mais o que os cálculos do engenheiro dizia que ia suportar.
E por que nós paramos a prova? Porque já o carrinho que estava trazendo peso para fazer a prova já não conseguia trazer tanto peso e foi de golpe, e aí quebrou a estrutura. Mas já tinha passado o momento de quebre e já era quase 3 vezes o que tinha que suportar, o que estava suportando. Por quê? Porque normalmente o cálculo que fazem os engenheiros é que o tijolo ali está aligerando o concreto. É uma estrutura de concreto aligerada com o tijolo. Então, mas o tijolo está trabalhando também. Por isso que dava 3 vezes mais que... E a intenção na Vila 31 era a seguinte: o projeto não se parou por causa da pandemia, eu não sei se agora está retomando, mas naquela época tinha parado. Mas a ideia que nós tínhamos o que nós estávamos pensando era o seguinte: normalmente o que a disciplina fala que temos que fazer com esse tipo de construção é tirar tudo e construir de novo. Mas aí nunca vamos dar abasto, nunca vai ser suficiente. E essas construções estão ali e estão funcionando. Todo o tempo que a gente não foi e trabalhou nisso, elas funcionaram. Tem alguns ajustes que fazer para elas funcionarem melhor, mas estão funcionando. E a resposta da disciplina é: vamos tirar tudo fora e vamos fazer de novo. O que, nas conversas com os engenheiros que nós estávamos trabalhando naquele momento, chegamos à seguinte conclusão: na Europa, se tem um castelo de 2000 anos de antiguidade ou mais, eles não falam, tá, não está em normativa, vamos tirar tudo fora e vamos fazer de novo, porque não está em normativa. Eles fazem um estudo de como fazer que isso entre em segurança e que esteja perto das normas atuais, mas entender que isso está ali, respeitar que isso está ali e que está em pé e funcionando, que tem uma história, que tem... Por que a gente não pode pensar do mesmo jeito com uma favela? A favela está ali, é uma construção feita com tijolo, com concreto, muitas vezes, que está suportando faz muitos anos. Por que não podemos ter esse mesmo pensamento? Então, entender que essa vila pode ser... Podemos aumentar a densificação, reestruturando ela, fortalecendo ela, para aumentar a densificação, para começar a tirar programas de habitação e começar a pôr programas públicos e que comece a ser um pedaço de cidade. Então, botar programas comerciais, botar programas de cultura, botar programas de todo tipo ali dentro, começar a meter mais ar limpo, mais luz, mais tudo esse tipo de coisas. Então, esse era o projeto que tínhamos para Vila 31, e vamos ver o que acontece no futuro. Mas foi muito lindo pensar que o trabalho na Fundação Cartier, que estava sendo financiado pela Fundação Cartier, estava ajudando para o trabalho da Vila 31. Tá. Como a gente entendeu já que o tijolo estava sendo calculado como só para aligerar a estrutura, o que fizemos foi comprar os tijolos sem cozinhar no cooking. E daí, depois de armar, depois de ter a resistência, o concreto ter a resistência, começamos a lavar os tijolos para ter uma espécie de malha que, de novo, está nos protegendo desse sol. Não podemos ter essa primeira malha que nos ajuda a ter visual para fora, que não é vidro, que está nos protegendo do sol. Então, por dentro, pintamos de azul escuro para poder ver
bem para fora, e por fora pintamos de branco para não permitir, para dar privacidade para dentro da casa. Uma casinha pequena que foi feita com esse concreto com fibra, de novo, com fibra metálica e plástica. E é só o concreto lavado que dá essa proteção para toda a casa. Então, o fechamento de vidro já está em uma segunda capa, segundo layer. E, tá, essa casa eu vou passar. Não está cavada ainda e tá... E já passamos a hora. Essa é uma experiência que eu tive com os estudantes de Hong Kong, onde trabalhamos com algas iluminadas, pensando nisso que eu falava no começo. Os materiais são todos, é a matéria que temos que olhar, com micelium, com os fungos, com esponja para aligerar o concreto e para fazer de fibra também, com o cork, não sei como se diz, corcho. Cork, não é cork. O que tem a tampa, isso todo mundo vai saber. A tampa do vinho está feita com Cortiça. Cortiça, isso. Obrigada, Gabi. Obrigada, Amanda, também, que falou por aí. E essa madeira translúcida que o próprio aluno, essa mão do aluno, que era guitarrista também, que ele botou em um químico que não é nocivo para o ser humano, e a madeira ficava translúcida para fazer estrutura, e era resistente, era tudo. Tá. Esse é o último projeto dessa apresentação, eu tinha 4. Mas os outros eu vou deixar para as perguntas. Se alguém pergunta alguma coisa, eu vou mostrar as outras coisas. Que é o projeto da Faculdade de Arquitetura. É um projeto que demorou muito tempo em ser feito. O projeto foi entregado em 2012, 2013. Era para ser construído no 2013. Esse ano, o governo do Paraguai, em uma decisão inteligentíssima, resolveu cortar a primeira coisa que ele resolveu, porque vamos poupar esse ano, temos menos orçamento, então vamos cortar em educação. É claro, claro, tudo que a gente precisava, né? Um país que precisa crescer, que precisa de tudo para... que o que mais precisa é crescer, que o que mais precisa é entender como podemos crescer inteligentemente. Tá, não. O primeiro orçamento cortado foi de educação. Então, como a vontade que a gente tinha de começar o projeto, e isso tinha que ser com licitação, nós não íamos construir, só fizemos o projeto, resolvimos começar a trabalhar com o próprio pessoal de manutenção, o que estavam trocando lâmpadas na faculdade. Quando deixavam de trocar lâmpadas, iam pro lugar da obra para prefabricar as peças. Então, isso por que eu conto? Porque a arquitetura que nós pensamos tem que ser uma arquitetura que possa ser construída por qualquer um. O que sempre dizem para nós é, tá, mas os pedreiros de vocês devem ser os gênios, e vocês nunca devem construir sempre com o mesmo. Não, o processo, a parte difícil da construção, a parte difícil do projeto, tem que ser feita no escritório. A parte de construção tem que ser fácil, tem que ser no chão, jogar no chão, numa peça, tá? Tirar, bater, e trabalhar. Qualquer que consiga fazer esses movimentos podem construir a nossa arquitetura, tem que poder construir. Um edifício de 5 metros de largura por 136 metros de comprimento. Inicialmente, nós tínhamos a Faculdade de Arquitetura, Desenho e Arte, ia ter também das Ciências do Movimento, que era dança, e
tínhamos dois blocos para dança. Um bloco era a cena, era uma aula de dança do tamanho de uma cena, com rampas, com triple altura para toda a cenografia, subir e descer tudo. E tinha o espaço de apoio, que era o terreno que tínhamos disposto ali, e que era para telas, para pilates, para ginásio, para esse tipo de coisas. Então, 5 metros era de sobra, e o mais comprido que a gente podia fazer era o que fizemos, que era os 136 metros. Só que, como demorou tanto a construção, no momento em que estava já quase terminado, o decano falou, tá, mas agora não precisamos mais só apoio para dança, precisamos mais aulas, porque temos mais alunos, assim, isso. Da faculdade mudaram. Então, tivemos que fazer uma reabilitação no edifício antes dele ser acabado. O que fizemos ali, sabíamos que tínhamos somente um 20% a mais do orçamento que tinha usado em toda a construção. Uma das coisas mais caras foram as fundações, porque era um solo muito feio, que precisava de muito sapato para pisar. Então, para não ter que fazer mais fundação, o que pensamos era quanto é que a estrutura está salva de suportar de peso a mais, e começamos a trabalhar com uma estrutura metálica, que era muito mais leve, e ia dar para não ter que mexer nas fundações de novo. Então, o que tinha 5 metros não ia dar para fazer uma circulação de 2 metros dentro e uma aula de 3 metros por 136 metros de comprimento. Então, tiramos a circulação para fora e deixamos os 5 metros de dentro para a aula. Então, ali o que tínhamos que fazer foi abrir em lugares onde a estrutura permitia abrir, e onde era inteligente para fazer uma aula desse lado, uma aula desse outro. Então, toda a circulação saiu para fora, que são essas passarelas aqui, que estão penduradas do teto, nessa estrutura que está aqui. E tudo isso custou um 20. Aumentamos quase o dobro de metros quadrados em circulações para fora, e custou só um 20% do orçamento, que dá para ver ali e ali. O prédio, quando eu saí do Paraguai, ainda não estava concluído, mas estava quase. Rampas, obviamente, rampas no meio para todo mundo poder acessar. Os espaços embaixo para regalar para a galera da faculdade. E o fechamento é isso, simples, porque é ligeiro e dá segurança. Ok. Até aqui. Excelente, Glória. Inspiradora a sua apresentação. Eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo estão sideradas, que nem eu, pensando nas possibilidades, em tudo que você realizou. Como eu estou na posição de mediadora, eu tenho uma posição privilegiada, eu vou usar esse privilégio para pedir para você mostrar para a gente rapidamente o seu trabalho final de graduação. Nós temos muitos estudantes aqui e a gente conversou sobre ele um pouquinho. Se você topar, se tiver fácil aí, eu gostaria muito de ver, embora a gente esteja com o tempo um pouquinho justo, a gente tinha previsto terminar às 7h30, mas podemos ir até um pouquinho mais, mas eu acho que seria fantástico ouvi-la falar do seu projeto do final de graduação, o diplomado, né, que eu acho que chama porque acho que a sua proposta de mudar o mundo me deixou apaixonada, eu queria muito que o pessoal visse. Pode ser, Glória? Deixa eu ver a apresentação, onde que está. Está aqui. Olha, mais trabalho para a Glória, a gente já está explorando
Tá aqui. Tá, eu vou mostrar um trabalho que eu fiz faz 10 anos. Peraí. Vamos compartilhar. Tá. O nome desse projeto é Chacoí no processo da metropolização, porque Chacoí é o território que está na frente de Assunção. Isso daqui é Assunção. E aqui na frente tem 8.000 hectares, que são 60% desse território é inundável. Cada 20 anos tem uma inundação que alaga tudo, e cada 80 anos uma pior que deixa totalmente inabilitado esse lugar. Esse é o Rio Paraguai, o que divide um território do outro. Do outro lado, a cidade se tem até 130 metros de altura, mas aqui está na cota 63 do nível do mar. Ou seja, estamos 1.500 metros longe do mar, mas a cota máxima nesse território de Chacoí é de 63 metros de altura. Quando eu comecei a analisar o território, de como poderíamos modificar, como deveríamos e o Solano era meu tutor, e nós não sabemos ser exagerados, resolvimos estudar um território de 544.800.000 quilômetros quadrados, que é a Terra, onde os 60% do território é inundável, tem um 20% que está congelado, tem área sísmica, área de desertos, área existente ainda de floresta tropical, de floresta no norte. E somando todas essas áreas, nós tínhamos um território que era o que ficava ali, que nós sabíamos que era ali. Imaginem que quando eu fiz esse projeto, éramos 7 bilhões de habitantes. Hoje somos quase 7,880 e poucos bilhões. E onde que íamos crescer nos próximos anos? Era o que nós pensávamos para isso. Então, uma das perguntas uma das questões mais fortes era a produção de CO2 que temos no mundo inteiro. Isso foi no 2011, que o Paraguai produzia 0,7 toneladas por pessoa, e nos Estados Unidos, só para ter uma ideia, cada pessoa, em promédio, é 19,8. Então, o que nós tínhamos era, em proporção, isso e isso em promédio. Mas o que tínhamos, o que precisávamos de área de verde, de bosque, para absorver todo esse CO2 produzido, era isso do Paraguai, isso dos Estados Unidos, e um promédio mundial era esse, que sempre em proporções, o que nós precisávamos já naquela época era maior do que existia. E estava calculado que o que precisaríamos, se continuávamos consumindo do mesmo jeito para o 2060, ia ser isso, e o existente muito menos. Então, o que a gente precisava fazer quando pensávamos em uma cidade? Que a cidade seja, qual é o tamanho ideal de uma cidade, que possa ser recorrida em 1 hora, que andando são 4 quilômetros, em bicicleta são 20, em autobus é 80,
E em trens de alta velocidade, maglev, nesse caso, é até 500 e pouco agora. Então, imaginávamos um espaço de 4 quilômetros por 4 quilômetros, dessas 6 cidades dessas, conectadas com um circuito que é aqui, o tamanho ideal para recorrer a cidade andando, um circuito de trem de maglev, de trem de levitação magnética, de 100 quilômetros por 100 quilômetros, e o bosque necessário para absorver o CO2 que ia produzir essa quantidade de pessoa que ia morar ali. Então, cada uma dessas peças que vocês veem aqui é o quadrado de 4 por 4. Esse daqui é o quadrado de 100 quilômetros por 100 quilômetros do circuito de maglev. E esse quadrado maior aqui é o que precisamos para absorver o CO2 que essas pessoas vão produzir. Então, imaginávamos umas megalópolis, que essa ia ser a nova megalópolis. A somatória dessas 6 cidades fazendo uma, e uma botada do lado da outra, nesse território assim, e era um total de 1.000 megalópolis dessas 6 cidades, cada uma posta em um território a salvo. Outra das coisas que, nesses últimos anos, se vindo falando muito, é de como a produção de alimento para as cidades é uma loucura. Um prato de comida, cada vez que a humanidade se senta, que todos nós não sentamos a fazer uma comida, significam 4 milhões de carros dando uma volta inteira ao redor, ao redor da Terra. Então, para transportar o nosso alimento, se gasta muito mais energia que para produzir o nosso... que para produzir. Então, faz vários anos que começaram a fazer projetos de agricultura urbana, de como fazer o alimento seja produzido mais perto da cidade, dentro das cidades, a granja urbana, cooperativas, tudo esse tipo de coisas. Então, outra das coisas, estávamos com a produção do CO2, como íamos diminuir a produção de CO2 e paliar essa produção, que íamos comer, como íamos produzir, tínhamos que pensar uma nova maneira de produzir nosso alimento. E a outra era como íamos crescer, a densidade que íamos ter, porque essa frase eu amo, não queremos viver assim, queremos viver aqui. Por quê? Porque a gente que vai viver perto das cidades, que muitas vezes vive de uma maneira até miserável, só para estar perto de uma cidade, para ter a oportunidade que tem ali, está vivendo ali só porque ali pode chegar a ter uma oportunidade nova. Porque lá no campo onde morava, já o chão está tão contaminado pela agricultura massiva, a água já está tão profunda pela mesma coisa, então vão em busca das cidades. Então, qual é a densidade que temos que pensar para nossas cidades? E aí, pensar qual é a densidade ideal e a combinação entre densidade e espaço público. Descendo essa rede, esse quadrado que era para graficar quanta área precisávamos, aqui tem um mapa onde escolhemos dessas 6 cidades diferentes aqui no Paraguai, Assunção, e esse circuito daqui era uns 400 quilômetros do maglev. Então, dessas 6 cidades, que são cidades estrategicamente escolhidas assim pela distância e que muitas vezes são cidades bem pequenas,
mas daria para fazer esse circuito. Então, pensando, voltando para aquele território que está na frente de Assunção, só para vocês entenderem, esse daqui é o Rio Paraguai. Aqui está Assunção, e essas são as linhas de nível do terreno. Aqui dá para ver que nada, é super plano, tudo isso. O que eu planteava, o que eu pensava era, nesse território, não rechear tudo, que é o que lastimosamente nesses últimos 10 anos estão fazendo, rechear tudo aqui, a borda, porque o que acontece quando a água vem, vai ficar travada, não vai poder sair pronto para o rio, vão ficar como piscinas do outro lado, e quem vai ficar embaixo da água é quem não teve o orçamento para rechear o seu terreno. Então, o que eu pensava era que o que tínhamos que fazer era esses recheios de 1 quilômetro por 4, que é 10 minutos por 1 hora, e só para entender, se esse daqui colocávamos com 500 habitantes por hectare, o que significava em Assunção era um território mais ou menos desse tamanho, porque Assunção tem uma densidade muito baixa, de 60 habitantes por hectare. Então, eu pensava que eram 4 dessas plataformas que faziam uma dessas cidades, conectadas por água, uma com outra, e conectadas por água também com a cidade de Assunção e com o circuito de trem de alta velocidade. Assim é o território quando está em crescente, quando tem água, tudo, só isso que fica salvo. Então, o que eu pensava eram essas plataformas que estão desenhadas com passagens de paleocalces. Então, o que fazíamos era identificar no território por onde a água ia com os paleocalces quando a água crescia. Então, deixar esses canais para a água fluir, para a água passar, deixar tudo outro território que, se densificasse com a mesma lógica de Assunção, era ocupar tudo. Mas essa mesma quantidade só nessas 4 plataformas poderiam liberar todo esse espaço daqui e deixar para reserva de oxigênio e tudo isso. Então, nessas plataformas, essa conexão com a Assunção, pensávamos que tinha que ser uma conexão que seja pública, que não seja uma ponte direta para trazer mais carros para o outro lado, senão que tinha que ser uma conexão que esteja funcionando sempre com a própria força do rio e que seja pública e gratuita. Então, pensávamos que podíamos fazer uma conexão tipo telesférico, só que dado volta. Aquasféricos, então que o circuito podia ir por embaixo da água, e essa conexão constante de levar e trazer as pessoas, não os carros. Então, eu pensava que essas 4 plataformas do outro lado poderiam funcionar perfeitamente sem carros. Aqui está, de novo, a massa, que é aqui de 60 habitantes por hectare, e uma de 500, a mesma quantidade de pessoas que moram nessa plataforma aqui. Então, ali está os paleocalces que cruzam. Então, as conexões por água, as plantas embaixo livres para poder construir sombras, a conexões de trens de alta velocidade, edifícios sempre multifuncionais de comércio, escola, tudo. Pensava que podiam ser 4, tinha um cálculo de um engenheiro, acho que era japonês, que começou a fazer no agricultura hidropônica, começou a fazer agricultura aeropônica, que era com ar, rociando os nutrientes necessários, e só essas 4 torres já dariam para alimentar toda essa população.
os edifícios públicos, pensar em que as circulações verticais também são públicas, então ia conectar não um edifício só, senão as mesmas conexões iam servir para vários edifícios, e não precisava parar em todos, senão que parar no meio e ter os 5 andares para baixo, e esse tipo de coisas, para poupar o orçamento também em circulação vertical. E, na verdade, era um sonho que não se tratava, falávamos sempre, não se tratava de uma reabilitação urbana, se tratava de uma reabilitação humana. Isso. Incrível, Glória. Muito obrigada. Glória, o chat está aqui cheio de parabéns e as pessoas realmente elogiando muito, agradecendo a generosidade em compartilhar. Eu continuo encantada, a gente já tinha conversado e eu estou ouvindo de novo e encantada de novo. Tem algumas perguntas que eu vou tomar liberdade de sintetizar para a gente poder ficar no nosso tempo. A primeira pergunta, eu vou, na verdade, te pedir um esclarecimento, que eu não sei se eu entendi direito, por conta da questão linguística, e pode ser que eu tenha perdido algo. O que você, quando você se referiu várias vezes a crônicas rosas, o que são crônicas rosas? Pode explicar para a gente? Sabe quando tu vai para uma reunião de trabalho e tem que falar só de trabalho, e tem que ser sério, e uma arquitetura no mundo da arquitetura, e não pode entrar as histórias, mas para mim, o mais importante da arquitetura está dentro dessas histórias. Uma frase que eu tomei de uma crítica que eu recebi alguma vez. E por muito tempo eu evitava falar, eu evitava contar essas coisas que são mais personais, por causa de, não tem que fazer crônica roça. Mas, na verdade, eu acho que é o mais bonito. Pensar que as mães da Fundação Teleton vêm me dizer, quando eu chego na fundação, elas sabem quem são os arquitetos que fizeram, para elas venir e falar para nós, virem. Para elas virem e falar para nós, nossa criança nunca esteve tão feliz de manhã em casa para ir para algum lugar como é para vir cá. Antes, para ir para fazer fisioterapia, é para sofrer, na verdade. Mas elas choravam antes, e elas acordam agora, não, hoje é o dia de eu ir para a fundação. É assim, receber isso dos donos do edifício, porque os que usam esse edifício, para mim, são os donos, para mim é o maior presente que um arquiteto pode ter. Lindo e fantástico, Glória. Eu concordo muito com você. Acho que essa humanidade é que transparece tanto no seu trabalho, né? E você diria, a pergunta é se você incorpora esse pensamento, esse modo de pensar no seu processo de projeto. Se esse aspecto, né, que você transmite pelas crônicas rosas, se eles estão presentes no projeto. Claro que tem que estar, fazem parte da história. Eu lembro um projeto que nós fizemos, que era uma competência, um concurso, uma competição, que não ganhamos, que era de um memorial de uma coisa triste aqui que aconteceu lá no Paraguai. Nós começamos esse projeto trabalhando com psicólogos, antropólogos, filósofos. O último que fizemos foi pegar o lápis e começar a desenhar o projeto, porque era, como vamos fazer
de novo trazendo o Jodorowsky, que ele diz que temos que fazer psicomagia, que é um análise psicológico chega ao problema, mas um ato de magia no final de um análise psicológico faz que realmente tenha uma mudança. E ele fala, o Jodorowsky fala de psicomagias sociais e como fazer que uma coisa triste, que um programa que ia trazer lembranças tristes mude e seja uma outra sensação, era o que, como arquitetos, tínhamos a obrigação de fazer, por um lado. Por outro lado, nesses dias acho que não posso contar todas as histórias que eu quero. Quando começou a pandemia, eu tinha viajado, quando fechou tudo o ano passado, eu tinha viajado para o escritório do Sumter por 4 dias. E demorei em chegar no Paraguai 4 meses, porque tudo estava fechado, não conseguia voos, não conseguia... E aí eu fui refugiada na casa de uma amiga em Bristol. Ela trabalha muito com crianças. E uma das coisas que eu venho falando faz um tempo é como nós podemos fazer os espaços públicos pensado para as crianças, e mais depois de tudo isso, de toda essa pandemia, da importância de como tem que ser o espaço público, como uma cidade com 35 metros quadrados por pessoa, que é Bristol, é tão diferente a uma cidade sem esse espaço público, onde todo mundo tem que ficar trancado no apartamento. Me aconteceu que, depois de Bristol, eu fiquei no Copan durante 15 dias. Eu desci um dia, andei desde o Copan até o Patriarca. E a cidade estava tomada. Só era aquele momento em que não tinha ninguém, mas ali, os que eram donos da rua, eram os que eram homeless, sem casa, na verdade de repente tinha uma mansão. Então lá era a cozinha, lá era o dormitório, lá era o banheiro, e era assim, uma bagunça. E de certa maneira era uma coisa bonita de ver. De certa maneira era muito assustador, porque era bonito, porque os que sempre ficaram no canto, por um azar da vida, no cantinho e tentando não incomodar as pessoas que iam andando para trabalhar todo dia, correndo, ficavam ali, donos de tudo. Era a casa deles, não tinha carros. Então era assim, era bem uma sensação bem forte, mas muita gente ao mesmo tempo estava lá no 14º andar sem poder ir para um parque brincar com as crianças. Então, tudo isso forma parte do pensamento de como temos que construir nossa cidade. Claro que tem que entrar a Crônica Rosa todo tempo na nossa vida. Excelente, Glória. Eu vou incorporar essa ideia da Crônica Rosa, porque com essa ideia da Crônica Rosa, você está mostrando aqui para a gente como olhar sobre perspectivas muito diferentes, como construir perspectivas diferentes, mais inteligentes, né? Eu acho um pouco o que eu queria dizer é quando você constrói essa perspectiva pensando na arquitetura como cura, né? Sanação, como cura, como sanar e curar, né? Uhum. A gente transcende as ideias tradicionais. As lógicas transcendem, os espaços são transcendentes. E você está mostrando isso para a gente pelas suas obras, e isso é fascinante. Aqui, uma das perguntas fala um pouco sobre isso, perguntando: com essa perspectiva tão diferente que você constrói, mostrando outros ângulos, outras possibilidades de ver a cidade, a natureza, a arquitetura, você propõe coisas que
Aí vem a pergunta, você precisou romper com esses conceitos na escola de arquitetura? Foi difícil aceitarem? Como é que foi a relação com as escolas de arquitetura? Tá. Quando eu estava na faculdade, tá, na verdade eu tive muita sorte. Meu parque de infância, como eu morei até os 6 anos em São Paulo, o apartamento dos meus pais estava sobre a Consolação. Então, fim de semana era obrigatório ir para o Ibirapuera. Então, a Marquesina era meu jardim, meu parque, meu pátio. Quando eu viajei para o Paraguai, a escola onde eu fui foi a escola do Alfonso Reidi, aquela que tem a planta baixa livre, que tem uma construção maravilhosa para sombra, que tem um horizonte do Rio Paraguai, que eu não sabia nada de arquitetura, eu nem sabia que o Reidi era um arquiteto, quem fez isso era um arquiteto famoso, não sabia nada. Só que eu saía no recreio e olhava para cima e via lá 12 metros de altura, uma coisa de concreto, e pensava, isso daí não pode ter sido feito só para fazer sombra. Mas se foi, que bom, que legal. E eu ia andando, essa era a minha infância toda. Quando eu entrei na faculdade de arquitetura, eu fui... um dos programas que eu teve que fazer era uma discoteca no meio do lago. E eu sabia que esse lago estava contaminado, tu não podia mexer, era assim, tinha peixes do Simpson, assim, com 10 olhos. Então era muito, muito ruim. Pensar o lugar, porque é a cidade de veraneio, mas tem um lago gigante que está ali cada vez pior. O seguinte semestre, e eu quase não fiz esse projeto, foi assim, eu não acreditava o que eles estavam pedindo. No seguinte semestre, o que fizemos foi desenhar a maneira de limpar o lago. Então, como íamos limpar o lago? E a partir disso, que programas podíamos fazer? Mas a primeira coisa que precisávamos fazer era limpar o lago. Quando isso, eu fui aluna do Solano, e depois disso o Solano foi expulso da faculdade. Eu fui, como se diz, quando tu não consegue passar a assinatura, perseguida por vários professores, e daí até chegar em um curso que, quando eu fiz minha proposta de urbanismo, meus colegas falaram, tá, eu já tinha perdido um ano já não eram meus colegas com quem eu comecei, eu já estava trabalhando, para mim era mais importante isso. E meus próprios colegas falaram, não, Glória, nem com ela nós não queremos trabalhar, ela quer fazer, porque o que eles queriam fazer era o banquinho, desenhar a luminária, e deu. E eu estava tentando modificar tudo o bairro. Não, com ela nem merece, porque ela nem assistiu a todas essas aulas. Daí eu fiz um trabalho que é grupal, fiz sozinha. Mas depois disso, nós abrimos um taller, um curso novo de primeiro ao último ano na Faculdade de Arquitetura. Eu fui uma das professoras que abriu o curso, e aí os professores que entramos, como não tinha, porque nós falamos, tá, vamos abrir um novo, não queremos entrar em um porque vamos ser demitidos de novo, então vamos abrir um novo. E aí os que entramos, eu particularmente trabalhei 4 anos de graça na faculdade, sem cobrar nada, porque vamos trabalhar, porque eu quero ensinar, porque o interessante, o que eu penso da disciplina é que é importante fazer os projetos, construir o projeto, porque
no momento em que nós estamos ali na construção, aprendemos um monte de coisas. Nós temos um projeto acabado no momento em que começa a construção. Mas o projeto do final é totalmente diferente, porque nós temos essa oportunidade que, no processo, poder modificar e melhorar o projeto. Então, projetar, construir e dar aula. Dar aula é não ensinar, senão dar aula, porque dar aula é sempre uma oportunidade para continuar aprendendo. Então, o que eu ensinava na Faculdade de Arquitetura em Assunção eu ensinei quase 11 anos, tive que sair o ano passado. Daí, o que eu ensinava era urbanismo e era como queremos que seja a cidade, mesmo se seja em primeiro semestre. O primeiro semestre do último ano que eu dei, que acabou agora em março, o que desenhamos com o curso do primeiro semestre. O que desenhamos é que na costaneira, em uma costaneira que tem em Assunção, desenhamos como encher de sombra, como iluminar de noite com máquinas de exercício que eram usadas pela gente durante o dia. Então, toda a costaneira estava iluminada com essa energia da gente, e tu ia sabendo, tá, um pouco mais, 100 metros mais, e tu consegue iluminar a noite toda. Uma coisa assim. Como ter água potável e fria ali mesmo, um canal de água, onde tu podia botar o termo de tererê, que é o chimarrão frio que nós tomamos. E esse tipo de coisas com alunos de primeiro semestre. Então, tem um quebre, sempre tem um quebre. É engraçado, porque uma das coisas que eu sempre falo é que construir em Venécia ou aqui no Paraguai, aqui em Sudamérica, ou construir na França é muito diferente. Muito diferente. Por quê? Construir no Paraguai, tu vai para o sítio da obra e tu escuta: Ramon, eu erucatu la mescla. Quando tu vai na Venécia, escuta: Máximo, la malta. O concreto, Joãozinho, o concreto. E essa é a única diferença entre construir aqui ou onde seja. Por quê? Porque somos humanos. Se tu consegue a cumplicidade do outro para construir isso que tu quer, esse momento em que ele entende que ele é parte dessa construção, a coisa muda. No começo, sempre eles falam, todos nos processos, seja aqui na China, onde seja, todos falam, isso é impossível. Questo è impossibile. Todos falam a mesma coisa. Mas se tu consegue ajustar um pouco mais e mostrar os caminhos, mostrar como poderíamos fazer, e fazer um passinho por vez, tu consegue, sabe qual é o momento em que tu sabe, tá, isso vai dar certo, tá, vamos acabar. No momento em que tu vê o pedreiro pegar o celular e tirar uma selfie com a obra. Quando tu vê isso, tá feito, tu vai lá, vamos acabar, com certeza. Daí, o perfil do WhatsApp tá cheio de fotos da obra deles. E aí, quando tu sabe que vai realmente acabar, quando o outro está se sentindo útil, está sentindo que ele está realmente aportando, que ele está sendo realmente parte desse processo. Excelente. Olha, boa, ai, não dá vontade de acabar, né? Mas a gente vai acabar às 8, pessoal, como a gente tinha falado, é o nosso teto. Mas a última pergunta, não posso deixar de fazer, eu acho que é uma pergunta importante, relevante para os dias de hoje. E assim, você está falando de ser disruptiva, né? Quer dizer, essa quebra, como criar algo novo, como propor algo novo, sempre envolve uma quebra. E a coragem para propor essa quebra, eu acho que é disso que nós estamos falando aqui. E Glória, e agora, e sendo mulher, ser mulher e arquiteta? Não fui eu que fiz essa pergunta, hein? Mas podia ter sido eu. Como é que é
sofreu alguma questão por ser mulher, tendo essa arquitetura, esses elementos que você trabalha, como é que é isso? Essa é a nossa última pergunta, aí eu prometo que a gente vai parar de te explorar aqui. Opa. Essa pergunta dá. Tá, eu gosto de falar que eu vou saber a diferença quando eu seja homem. Porque agora só, o que eu sei é só desde a Glória. Não, isso é uma piada, mas sim, eu posso falar de um monte de experiências ruins, de um monte de coisa, já de tudo. Mas eu acho que o bonito é que todo esse tempo está tendo mudança. Nesses 20 anos que eu trabalho como arquiteta, está tendo muita mudança. Hoje, eu posso estar mostrando, imagina, eu já não trabalho no gabinete. Se fosse antigamente, tu já não trabalha, tu já não pode mostrar os trabalhos do escritório, era propriedade da... Não, hoje não, é natural que eu mostre, se é parte de mim, se é parte da minha história. Eu não posso, eu tenho quase o dever de mostrar. Porque eu sempre falo, meio brincando, que são meus filhos. Eu não tenho filhos, e algumas mães, o filho é outra coisa, e podem ficar nervosas, mas são como se fossem meus filhos. É assim, é um parto acabar uma obra. É muito difícil acabar uma obra, e tem muita energia botada ali. Então, é parte de mim. Antes, depois de um divórcio, a mãe não ficava com os filhos. Era muito difícil. Era o pai que tinha todos os direitos. Hoje, é super fácil para as mulheres terem os direitos e ficar com os filhos. Hoje, eu posso ter saído do gabinete e posso mostrar de uma maneira natural e generosa o projeto, sem pensar, não, porque eu já não estou, já não posso, né? Não, é meu, é parte de nós. É um projeto que foi feito para todo mundo. Então, seria até injusto, não só para mim, não poder mostrar o projeto. Então, essa é a parte que eu acho, eu sempre procuro encontrar a parte positiva de, isso é mulher, imagina entrar às 6:30 da manhã numa obra, que era em Teleton, eu entrava às 6:30, saía 9 da noite, porque tínhamos que acabar a construção em um prazo muito curto. E eu entrava e eram 150 homens, e eu tinha 25 anos. E era uma guerra, não dá para não ser uma guerra. Mas agora já é mais habitual, os caminhos se estão abrindo. A realidade é diferente e é muito bonito e temos que poder ver que está acontecendo isso e que temos muito para fazer ainda. Muito para fazer ainda. Muitas portas para abrir. E para mim, isso é o mais importante de tudo. Fantástico, Glória. Glória, muito obrigada. Foi encantador ouvi-la, inspirador. O seu trabalho é realmente inspirador de verdade. E eu concordo tanto com você, eu acho que parte desse meu encantamento com a sua fala, com o seu trabalho, é esse otimismo que você consegue trazer, essa perspectiva otimista com a qual você encara o seu trabalho, a sua experiência. Eu acho que isso é uma das grandes contribuições, dentre tantas que você trouxe. Então, muito obrigada. Espero que a gente faça mais coisas juntas. E foi um grande... Temos. Vamos fazer, a gente vai continuar essa conversa. Eu queria, então, devolver a palavra à Mariana, que vai encerrar o evento, não sem antes agradecer muito a Mariana, que é uma dessas pessoas que, quando decide fazer, você escreve que vai ser feito. Faz muito tempo, ela que teve essa ideia do Arquitetatas, a gente conversa sobre isso há tanto tempo. Eu fico orgulhosa, como professora, de ver
aonde elas estão chegando agora juntas. Eu acho que foi muito bonito ver agora elas se juntando, né? A Thaís, a Amanda, a Juliana. Eu queria, enfim, parabenizar as meninas do Arquiteto. Eu chamo de meninas porque foram minhas alunas, é uma expressão carinhosa, né? Eu queria parabenizá-las porque isso tudo, esse nosso encontro está acontecendo pelo esforço delas. Eu, como disse no início do evento, fui uma coadjuvante e, enfim, muito orgulhosa aí de vocês, da gente estar promovendo esse evento. Então, Mariana, a palavra é sua novamente. Obrigada por, enfim, me permitir que eu esteja aqui ao lado de vocês. Imagina, gente. Obrigada a vocês todas, a Ana Gabriela e a Glória, e as meninas do Arquitetátulas, a gente aqui trabalhando para fazer isso acontecer. E, bem, a gente só tem a agradecer, eu não tinha preparado nenhuma fala final, mas agradecer muito a Glória pela sua generosidade e a alegria que você traz quando você fala. Todo mundo fica vibrando e acho que é isso que a gente quer quando a gente traz essas arquitetas para contar projeto. É essa alegria, essa vibração e esse lado da história que a gente quer ouvir. Então, muito obrigada. E obrigada a todas, todos e todos aí que estiveram aqui com a gente nessa conversa. O vídeo vai continuar disponível no YouTube para vocês visitarem depois. E também quem não conseguiu estar aqui com a gente consegue assistir. Muito obrigada, gente.